Bem, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo, que o Zoom faz o nosso estudo virar uma partida de futebol, né? Tem que ter dois tempos, então vamos dar aqui início. Vamos iniciar a leitura do próximo parágrafo. Deixa eu compartilhar a tela. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição um para com os outros, né? Infelizmente, apesar dos milhares e milhares de exemplos, dos milhares e milhares de profetas, de santos e dos espíritos agora, através dos médiuns, né, com as mensagens, apesar de Deus nos dar essa infinita bagagem de exemplo e conhecimento, infelizmente, o egoísmo, a vaidade dos nossos corações ainda insistimos em nos colocar nessas posições de ameaça e destruição daqueles que, de alguma forma, nos ameacem a posição, de nos tirar os nossos títulos, de nos tirar da nossa posição de conforto ou de comando, né? Em qualquer uma dessas situações, nós ainda enxergamos muito limitadamente apenas essa encarnação. E já nos colocamos numa posição de defesa, de ataque para com qualquer um que, de alguma forma, tente alterar, né, e nos tirar dessa posição a qual nos encontremos confortável, né? Estou falando assim da primeira pessoa, mas na verdade, né, vale para qualquer um, para qualquer povo, né, para qualquer país. Infelizmente. Alguém quer comentar? Então vamos continuar. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que ele esteja, né? É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que o Pai vai consagrar o bem a todos. Não existem povos escolhidos, então em todos os povos, em todos os cantos do planeta, haverão homens que serão escolhidos por Deus para trazer esse bem, para, de alguma forma, ser o instrumento de Deus trazendo o bem, né? Através do exemplo, através de mensagens, através de livros. E sabemos que Kardec não inventou a mediunidade, né? Kardec não criou o espiritismo, ele simplesmente pegou tudo aquilo que já acontecia naturalmente e organizou dentro da doutrina espírita. Como bom pedagogo que ele era, ele pegou tudo aquilo que já acontecia na natureza, todos os fenômenos mediúnicos, e organizou, procurou entender e fez uma didática daquilo. Então, a mediunidade, por exemplo, eu diria que é um dos maiores instrumentos para essa universalidade do bem de Deus, né? Porque médiuns existem em todos os cantos, em todos os povos. E através da mediunidade, os espíritos de luz enviados pelo Cristo podem transmitir e disseminar as mensagens de amor por todo o nosso planeta. Agora é importante que a gente, como viu lá no início, se coloque nessa posição de receber, para estarmos receptivos a esse bem, para realmente captarmos esse bem e não corrompermos, né, essa semente que será deixada, porque se nós estivermos com a nossa terra suja, poluída, provavelmente aquela plantinha vai crescer, mas vai crescer deformada, vai crescer quebrada, vai crescer ali carregando o que a gente está querendo que ela diga, e a gente vai acabar desvirtuando a mensagem e causando mais problemas para nós mesmos, né? Porque nós nos endividaremos por fazer mau uso
dessa capacidade mediúnica, né? Quando nos é dada. Então, é importante que a gente enxergue mais. E no fim ali ele fala a questão dos indivíduos, né? Que a gente também tem que ter muito cuidado para não passar a glorificar os indivíduos. Porque muitas vezes Deus escolhe algumas pessoas para serem esses instrumentos, por se tratarem de espíritos um pouco mais preparados, mesmo que não sejam ainda perfeitos, mas que estejam ali numa situação onde vai ter uma maior capilaridade, né, para distribuir aquela mensagem. Só que tanto a pessoa que distribui a mensagem como o povo que recebe, muitas vezes se deixa levar pela glorificação da pessoa e não da palavra, né? E aí aquela pessoa que está transmitindo acaba assim, vai descendo e começa a deixar de ser um bom instrumento, porque ela vai começar a deturpar cada vez mais aquela palavra que ele está recebendo para se manter naquele poder, e o povo, por sua vez, também começa a não enxergar mais o que interessa, que é a mensagem, para glorificar a pessoa, colocando aquela pessoa sob um altar, como ela sendo o salvador da pátria, ela sendo a pessoa que vai fazer chover pão do céu e acabar com a fome, e aí e aí as pessoas deixam de ouvir a palavra que era onde, na verdade, a palavra do Cristo é que nós devemos ajudar um ao outro, nós devemos distribuir o que nos sobra para poder exatamente ninguém mais passar fome. Então, a gente não precisa de um salvador da pátria, né? A gente não precisa de um homem que vai salvar todos nós. Não, quem vai se salvar somos nós. Nós como sociedade, nós como pessoas, nós como indivíduos evoluindo e praticando cada vez mais o bem e a caridade é que vamos nos salvar. E essa salvação foi a salvação que Jesus trouxe. Ele não trouxe a salvação dele, homem, não é ele, homem, que vai vir salvar cada um de nós. Ele, homem, trouxe o exemplo do que a gente precisa fazer para nos salvarmos, do que a gente, como humanidade, precisa se transformar para poder nos salvar, né? Então, mas infelizmente muitos ainda interpretam essa questão de Jesus como Messias, né? Que aí, ele se crucificou e aí agora a gente está salvo porque ele se crucificou e a gente não precisa fazer nada. Então, essa visão é que acaba perpetuando os novos Messias, né? Que aí quem pensa assim, aí acaba se deixando levar pelos novos Messias que aparecem aí por aí também, prometendo mundos e fundos, prometendo aí a salvação do mundo, e como muitos ainda enxergam essa figura do Messias como sendo um salvador da pátria e não um exemplo para a nossa salvação, acabam se deixando levar por esses falsos profetas que vão aparecendo, né? Então, nesse parágrafo, Emmanuel nos alerta para que a gente passe a observar e compreender esse bem que vem do Senhor através dos homens e não ao indivíduo. Alguém quer comentar? Você vê como é que a questão, assim, a humanidade ainda é tão atrasada, né? Vamos dizer assim, nós estamos ainda tão dependentes de algo mais físico, mais palpável, né? Porque assim, Deus é algo que você não vê, você sente. E o ser humano tem necessidade ainda de ver, de ter, de tocar, né? Já teve naquela época de Moisés, que fizeram o bezerro de ouro, porque eles precisavam de um Deus que eles pudessem tocar ou ver, né? E a mesma coisa, né, de quando vem a pessoa simples, humilde, chegar e pregar, né, uma palavra, querer falar, né, das coisas de Deus para os homens, as pessoas não ouvem o que ele está falando, mas ficam endeusando a ele, né? Quer dizer, a necessidade das pessoas, porque falar de Deus é muito difícil, cadê Deus? Você não vê, tá? É a dificuldade do ser humano ainda de dar compreensão de Deus, não, de fato, né? É isso que dificulta muito, por isso que o João até falou, né? Dos povos, né? O Deus é um só, mas é como as pessoas têm dificuldade ainda de compreendê-lo, né? Em todo o mundo acontece isso.
né? Sim, é comum, né? Fizeram isso com Jesus, né? Mesmo nós cristãos pegamos a figura de Jesus e endeusamos, né? Colocamos como alguém maior, que é o Salvador da Pátria, e ele realmente é alguém maior, mas ele não é alguém maior porque é especial, ele é alguém maior porque ele fez já o caminho evolutivo, está na nossa frente como um irmão mais velho e veio nos dar o exemplo, né? Como a gente também faz com os nossos filhos e com os nossos irmãos mais novos, muitas vezes, quando a diferença de idade é grande, mostrando ali o exemplo, né? E Jesus fez isso. Só que nós, como temos essa necessidade de ter um Deus palpável, colocamos Jesus na posição de Deus, como sendo o Deus que a gente não enxerga. E assim por diante, né? A gente faz isso o tempo todo, mesmo no meio espírita, onde isso não é tão comum, mas acontece também de algumas pessoas botar Kardec como Deus, e aí daqui a pouco tá botando os espíritos assim, né, como Joana de Ângeles, esses mais famosos, você começa a botar eles como santos, né? Você vai santificando, e aí você começa a criar aquele panteão de deuses igual tinha lá no Olimpo. Você começa a criar o seu panteão de deuses porque a gente tem essa necessidade de materializar essa espiritualidade, né? Essa força divina, a gente precisa materializar nos exemplos que a gente já tem, que aí isso nos torna mais palpável. Isso pode não ser exatamente um grande problema se você não levar para um lado muito, né, radical, né? Muito, se você pode ali olhar essas pessoas com um apreço e até mesmo uma divindade por nós nos sentimos ainda muito distantes do que eles alcançaram, né? Mas é importante só a gente não confundir esse olhar como sendo algo, apesar de distante, inalcançável, né? A gente não pode perder essa diretriz de que não é inalcançável, pelo contrário, é alcançável e o objetivo deles foi de que a gente consiga alcançar. Esse é o objetivo que eles quiseram. E não, eles não tinham como objetivo se mostrarem como os melhores do universo e serem endeusados. Não era esse o objetivo. O objetivo era exatamente mostrar que é possível, que a gente pode chegar lá, por mais distante e difícil que pareça. Mais alguém? Então vamos ao último parágrafo. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? O que interessa a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus, né? Então, um resuminho de tudo que a gente viu até agora. De nada interessa o nome, se é homem, se é mulher, se é brasileiro, se não é, se o nome é X, se o nome é Y, se é preto, se é branco ou amarelo. Nada disso interessa. O que interessa é o exemplo, é a mensagem que ele traz, seja por palavras e principalmente por atitudes. E dessas mensagens a gente tem que fazer o que o Espiritismo nos ensina, que é o filtro, né? Procurar entender, ler e interpretar para ver se aquilo é bom ou ruim. Se aquilo for bom, merece toda a honra e glória, como Paulo fala lá no início. Não importa se veio de alguém que nem mesmo acredita no Espiritismo ou que nem mesmo acredita em Cristo. Se o que ele fala e ele pratica é bom e faz o bem e traz a união e o amor à humanidade, pouco interessa até mesmo se ele acredita que o Cristo existe ou não. Ele merece todas as honras e todas as glórias igualzinho daquele que acredita em Cristo. O que importa é a mensagem e o bem que ele pratica. E para aqueles que você interpretar que estão praticando um mal, eles são ainda mais merecedores do bem que você pode proporcionar.
Porque se eles ainda estão impelidos no mal, é porque eles são aqueles que Deus quer utilizar de você para ser o intermediário do bem. Se você está cruzando com pessoas más, se você tem pessoas que praticam o mal à sua volta, é porque Deus está querendo que você seja o instrumento daquele bem que a gente viu no parágrafo anterior, que Deus precisa se utilizar dos homens para ser esse instrumento, né? Para ser essa capilaridade na matéria da mensagem, do carinho e do amor. Então, esses que você percebe como ainda empedernidos no mal, são ainda mais importantes, porque eles são aqueles para quem Jesus veio, né? Jesus veio para os enfermos, ele não veio para os sãos. Os sãos não precisavam de Jesus, já estavam, né? Espíritos, por exemplo, como Maria, eles já eram espíritos bons, iriam fazer o bem com ou sem Jesus. Pelo contrário, né? Maria, por exemplo, ela veio com aquela missão exatamente para receber Jesus. Ela não precisava de Jesus. E então Jesus veio exatamente para os maus. Ele veio para ser o exemplo, para poder, exatamente como a Selma falou, ser o exemplo palpável do amor de Deus sobre todos nós, né? E é isso que eu tinha para hoje. Alguém mais que queira comentar? É isso aí mesmo. Então, convido a nossa irmã Selma, que vai fazer o estudo da semana que vem, do capítulo 43, para fazer a nossa prece de encerramento. Então, antes de mais nada, agradecermos aqui a espiritualidade amiga, a Jesus, também, pela essa oportunidade de estudo que estamos vivenciando aqui. Que cada estudo que estamos aqui, né, proporcionando a nós e a todos, também possamos ser exemplos, né, na nossa vida. Para nós e para todos que estão no nosso caminho. Nós precisamos muito de Deus, que Deus possa estar sempre abençoando a nossa casa, as nossas famílias, e na próxima semana estejamos todos aqui novamente reunidos, com a graça de Deus. Aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus. Obrigado a todos, uma excelente Obrigada, semana para vocês. Muito que bom. Jesus abençoe a vocês e seus familiares e a todos Amém, a que todos estão nós. passando Boa por esse semana, momento gente. tão difícil. Fiquem com Deus. Boa noite. Com Deus. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, gente. Vou ver o começo